Eu vou então para o debate aqui com vocês. Gabi, já que você falou que gosta de treta, vou começar com você dessa vez. Ninguém mandou falar isso. Olha, você vê ali o presidente, né, que está da sessão, está tentando o tempo inteiro dizer: eu sei que isso é do parlamento. Calma, minha gente, eu estou passando vergonha aqui. O que é do parlamento é a retórica, né, Gabi? É a troca, o debate de ideias. Mas não o que a gente vê de vez em quando aqui no Brasil e, claro, também pelo mundo e alguns parlamentos, mas estamos falando do nosso. Políticos mal comportados. Houve quebra de decoro entre os parlamentares? Olha, pelo baixo nível de discussão, a gente já fica bem assim, decepcionada, né, com o nosso parlamento. E isso se explica porque, já falei aqui algumas vezes nesse mesmo programa, a gente tem uma Câmara, né, um Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, predominantemente, majoritariamente masculino, branco, de uma certa idade. Então, eles têm uns padrões, uns estereótipos de gênero muito marcados, né? Um falando no discurso, seja homem. O que é ser homem? Ser homem é você ser uma pessoa digna, com bons princípios, prezar pelo bem de todos, né? Pagar direitinho os seus impostos, cumprir com os seus deveres perante a sociedade. Isso é ser homem. Ser homem é o que o outro fez, partir para cima. Então, são padrões de agressividade, masculinidade, assim, que deixam o ambiente pesadíssimo, abaixa o nível. E aí, vendo em contraposição, eu acho que sim, e respondendo a sua pergunta, é quebra de decoro parlamentar, ao contrário do que esses mesmos homens, né, essa mesma maioria de homens vem tentando fazer com relação às poucas mulheres parlamentares que nós temos menos de 18%, né, deputadas federais, e as poucas deputadas federais estão sofrendo violência política de gênero, 7 delas estão respondendo processo no Conselho de Ética da Câmara por tentar pautar o discurso em alto nível, né? Quando elas tentaram criticar o projeto de lei do marco temporal, acusando, né, o projeto de ser um projeto que vai tirar vida de pessoas, tirar terras e, consequentemente, a vida de pessoas indígenas, elas foram ali representadas no Conselho de Ética. E esses homens que recorrentemente, essa é uma cena, viu, Lu? Mas a gente já viu outras desde o começo do ano, recorrentemente se ofendem, partem para briga, né, ameaçam se agredir, esses passam impunes. Então a gente precisa começar, a sociedade brasileira precisa começar a se insurgir contra esse comportamento, porque nós não pagamos nossos impostos, nós não elegemos nossos representantes para ver esse tipo de baixaria, enquanto os nossos interesses estão sendo ali discutidos. Hélio. Olha, Luciana, você falou bem, né? O parlamento é para ter muita retórica. E eu defendo, inclusive, que tem que ser uma retórica vigorosa. Porém, o que aconteceu ali não foi só uma retórica vigorosa, que faz parte da democracia. O próprio Guedes aí do PT, ele foi bastante, vamos dizer, grosso, atacando diretamente o outro deputado. E aí a coisa chegou àquilo que a gente não pode aceitar nunca, que é uma ida às vias de fato, um princípio de querer haver uma agressão física. Nada disso deveria ocorrer na democracia, né? Agora, discurso vigoroso existe e tem que ser permitido, porque é assim que se chega à democracia plena, mas nunca pode se passar do limite, tem que se manter a civilidade, o comedimento, que é algo que, infelizmente, o nosso parlamento não costuma ter. Eu vou aproveitar, Hélio, como a gente tem, claro, divergências de olhares, como ainda há pouco na fala do Tarcísio, né? Cada um interpreta de um jeito. Vou chamar mais uma vez esse vídeo, vou pedir então a Valéria, o Cris, o nosso diretor de TV, para colocar de novo esse vídeo, para a gente continuar a discussão e ver como é que foi o comportamento deles. Vamos lá. O senhor precisa se enrolar numa bandeira para enganar as pessoas? Seja brasileiro! Seja homem, rapaz! Seja homem! Seja brasileiro! Você é covarde! Senhores deputados, nós estamos numa sessão, inclusive agora, recebendo visitantes estrangeiros nessa casa, e nós gostaríamos que eu sei que isso é do parlamento, mas eu vou pedir aí muita tranquilidade aos senhores. Não vamos deixar aqueles que nos visitam levar essa imagem. Eu gostaria de pedir, senhores
senhores deputados, deputado Paulo Guedes, deputado Gilvan da Federal, senhores deputados, vamos manter a calma nesse plenário, por favor. Vamos manter a calma neste plenário. A discussão democrática é natural nessa casa. Muito bem, Alessandro, eu só me lembro, e essa frase eu me lembro com frequência, do Desmond Tutu, né? Ele dizia assim, dizer que o pai dele dizia para ele, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. O parlamento precisa disso, né? Pois é, você tem aí discurso de autoridade e autoridade do discurso. Né? Então as pessoas às vezes não querem ter o discurso, o próprio discurso ter a própria autoridade e aí partem para a violência. Em primeiro lugar, aí você tem, eu concordo com a Gabi, nós temos uma violação de decoro, ou pelo menos um atentado ao decoro aí dos parlamentares. Eu não diria que é caso de cassação de mandato parlamentar, eu diria que tem aí, não é aquilo que é esperado de um parlamentar. Em segundo ou terceiro lugar, liberdade de expressão dentro do parlamento tem limites, ou seja, tem contenções próprias. Democracia significa, em primeiro lugar, a solução dos conflitos de forma pacífica, sem violência, sem derramamento de sangue propriamente. Então, tem limites. Acho que os parlamentares estão passando ali já dos limites. Ir para a via de fatos, ir para a violência é quebra de decoro. Não significa cassação de mandato por quebra de decoro nesse caso, não me parece ser o caso. Acho que na história do parlamento brasileiro nós tivemos outras situações que mereceriam sim cassação de mandato por quebra de decoro. Tenho defendido isso até com relação quando o Bolsonaro era deputado, quando ele elogiava ministros, ou melhor, militares, a ditadura militar e pessoas que faziam tortura. Então eu achava que naquele momento era o momento para o parlamento dizer, isso aqui não é um debate para um parlamento, né, que está sob a base de uma Constituição de 88, que é uma democracia. Então eu sempre defendi muito que a liberdade de expressão dentro do parlamento tem um limite, o limite é o próprio debate democrático. Fora desse escaninho, não tem liberdade absoluta. Aí tem que ter repressão penal, civil e também política. Deixa eu entender, o que você está querendo dizer é que erraram a mão já no passado, perderam o controle e tem que refazer de novo, se refazer de novo, pelo menos nas regras de boa educação, retórica e sei lá o que mais. Acho que a gente veio, desde 88, a gente veio com ânimo, né? Com a Constituição de 88, com a democracia, todo mundo achou que, olha, a democracia agora está instaurada, a ditadura militar não vai voltar mais e vamos para o debate aberto e franco. E isso não funciona, porque algumas pessoas utilizam esse debate aberto e franco para fazer uma mobilização contra a democracia. Está muito claro, para fazer discurso de ódio, etc. E demorou muito tempo. A gente tem aí mais de 30 anos da Constituição de 88 e agora nós estamos colhendo aquilo que foi plantado lá atrás. Então esses discursos, essa raiva dentro do Congresso, ela poderia ter sido limitada se nós tivéssemos medidas mais claras e mais duras contra certos tipos de discurso. Não é exatamente esse caso que nós estamos vendo aqui. Vias de fato, as pessoas gostam de assistir esse tipo de confusão. Não é só no Brasil que tem isso, tem na Europa, a gente já viu isso acontecer, ou seja, a gente não tem que ter complexo de vira-lata, achar que somos nós que somos maus, os políticos são maus, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que saber qual é o caso real de quebra de decoro. Dizer, isso aqui nós não topamos. É uma espécie de, olha, basta, até aqui tem democracia, fora disso não dá, tem uma linha. Porque até hoje, desde 88, o que me parece é que não tinha essa linha. Essa linha não ficou clara, foi se deixando e essa linha foi se ampliando. E acho que quando criar essa linha vai ficar todo mundo ali na beira da linha, né? Porque tá todo mundo levando ao limite todos. Ô Samantha, se você fosse a responsável por colocar ordem nesse parlamento, o que você faria ali? Todo mundo de castigo. Lu, eu acho assim, a liberdade de expressão, eu sou favorável a uma liberdade de expressão vigorosa dentro do parlamento. A gente precisa ter isso, senão a gente não tem oposição, não dá para colocar um limite legal. E nisso eu acho que a Constituição foi muito primorosa, porque ela deixa o quê? Para o próprio parlamento, ou seja, para aqueles deputados e senadores que nós votamos, para que eles definam esse limite. Eu tenho imunidade contra palavras, votos e opiniões? Tenho, mas eu também posso ter perda de mandato e sanções em razão do abuso dessas prerrogativas. O que a gente viu aí, é claro que é um abuso dessas prerrogativas, ele está ofendendo. E a ofensa e a agressão, ela pode ser tanto física quanto verbal. Na verdade, quando ele chama de covarde, tudo, isso é uma ofensa. Agora, isso vai dar em alguma coisa? Não, e não vai dar em alguma coisa, por quê? Porque há um consenso no parlamento. O próprio presidente coloca assim, sei que isso é do parlamento. Infelizmente, é. A gente precisa de uma mudança de cultura. E vamos pensar se isso não ocorresse no parlamento, se isso ocorresse aqui entre nós.
também não daria nada. Porque no Código Penal, o que a gente tem? A gente tem a figura da injúria. Injuriar alguém, né, que é o que ele fala, covarde, não sei o quê. Só que o juiz pode deixar de aplicar a pena no caso de retorção imediata, ou seja, que consiste em outra injúria. Ali foi o que aconteceu. Um ofendendo o outro. Ao mesmo tempo, está tudo errado. A posição dos dois estão erradas. E nisso eu concordo com o Hélio que a gente nunca pode ir para as vias de fato. A gente sempre tem que manter um discurso vigoroso, contundente, mas sempre combatendo ideias e não pessoas. E ali você tem um combate de pessoas. A partir do momento que eu chamo alguém de covarde, que eu individualizo, eu não estou mais combatendo ideias. Eu estou ofendendo. Mas isso não é o que a gente espera de um parlamento. A gente espera de um parlamento que a gente tenha um combate vigoroso de ideias. Eu posso ter uma posição, você outra, e a gente vai discutir aqui. Mas isso, eu tenho um limite, eu não posso te ofender, nem você a mim. Agora, mas Hélio, pegando aqui as duas últimas falas, vou voltar agora com o Hélio para ouvir um pouquinho Hélio e Gabi. Ô Hélio, a gente deveria traçar essa linha, porque me parece, o Alessandro traz uma imagem interessante para a gente, de que a gente não tem essa linha, esse limite, pelo que a gente tem visto no parlamento. A gente deveria ou não traçar uma linha, daqui você não deve passar parlamentar? E aí eu falo ali da pessoa que estava presidindo a mesa, depois eu vou pedir o nome, por favor, gente. Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento, obrigada. O deputado Gilberto Nascimento presidindo a mesa ali e extremamente envergonhado, falando, tem estrangeiros aqui, gente, por favor, por que não existe essa linha? Uhum. Eu acho que a Samantha colocou bem. O próprio parlamento, a própria Câmara dos Deputados tem o seu regimento e suas regras que eles, em conjunto, adotaram. E eles determinam esse limite. E como a Samantha propriamente colocou, esse limite está solto. Eu tenho certeza, e eu também, se estivéssemos lá, a gente defenderia um regimento mais estrito para limitar certos tipos de ataques claramente pessoais e ofensivos que não buscam um debate melhor. Agora, isso é uma definição interna do parlamento, né? Sempre existe, né, o Código Penal para qualquer exageros que estão fora disso, né? E eu sei que no parlamento os parlamentares têm imunidade parlamentar, mas transportando isso para fora do parlamento, você sempre tem recurso ao Código Penal, se for o caso. Mas nas regras internas, eu gostaria sim, viu, Luciana, de que houvesse mais civilidade, mais comedimento. Mas isso tem que ser feito de uma certa forma que não coíba o debate vigoroso, que não é um cálculo muito simples. Não. E apenas eu estou do lado de fora criticando a prática do regimento, né, a prática da regra da quebra de decoro, mas sei que lá dentro não é simples, porque se a gente estivesse lá, a gente gostaria de ter alguma liberdade em ser vigoroso no necessário. Então, não é fácil, não. Até quem vai para o Conselho de Ética, né, Gabi? Gabi lembrou aqui um fato. A gente teve aí uma demora de aceitar ali a denúncia no Conselho de Ética de alguns deputados homens e depois outras mulheres. Gabi, você trouxe essa fala aqui, por isso eu estou fazendo essa referência. Foram aceitas muito rapidamente. Então, até como a gente aceita a denúncia contra deputados, tudo isso é muito nebuloso. O critério é muito nebuloso. Existe muita manobra, né? As regras teriam que ser mais claras, assim, por exemplo, vias de fato é inaceitável. É claro que é uma quebra de decoro parlamentar a pessoa sair, né? Um querendo pegar o outro. A gente vê no vídeo, eu fiquei vendo o Gilberto Nascimento, o deputado Gilberto Nascimento, ele tentando ser, né, elegante, trazer as pessoas à razão, e aqueles homens todos, né, você vê na cena, todos lá, ninguém estava ouvindo o que ele dizia. Todo mundo correndo um lado, outro, parecia briga de rua aquilo, né? A turma do deixa disso no meio e os dois deputados, um tentando bater no outro. Uma coisa lamentável. Eu acho que se eu tivesse lá, eu já ia dar uma né? Não sei se eu seria tão calma como o deputado Gilberto Nascimento, mas o fato tô brincando aqui, mas o fato é que é um caso sério. E eu penso que agressão física ou, por exemplo, né, violência de gênero,
transfobia, crimes que são claramente, né, inaceitáveis na sociedade, também deveriam ser considerados quebras de decoro parlamentar no parlamento, especialmente porque ali é onde a gente tem que ter um maior exemplo, né? Eles são representantes da sociedade brasileira, é onde são votadas as leis, né, os limites, os nossos direitos, tudo ali é decidido, e aí não pode ser uma casa em que o direito não é aplicado. Eles não podem ficar além do direito, eles não podem ser, né, exceção se eles estão representando a sociedade. Nós nos submetemos a isso. Se eu agredir alguém, eu vou ser responsabilizada. Se eu cometer transfobia, eu vou ser responsabilizada. Né? Se eu cometer algum tipo de agressão contra a mulher, eu vou ser responsabilizada. E por que lá tudo é flexível? Então, a gente tem que pensar sobre isso também. Eu lembro que depois daquela... atuação do Nicolas Ferreira, o deputado, no dia 8 de março, colocando uma peruca loira e, enfim, fazendo aquelas falas que muitos consideraram transfóbicas. O presidente da Casa, Arthur Lira, ele falou sobre tolerância, falou sobre como deveria ser o comportamento do parlamento, que ele iria agir com mão firme. Mas também, talvez não coubesse, Alessandro e Samantha, só falta ouvir os dois, uma fala um pouco mais rígida, mais rigorosa, com mais vigor sobre comportamento do parlamento brasileiro, a título de, como disse o deputado Gilberto Nascimento, a gente sair envergonhado? Vai, Samantha. Bom, Lu, eu não sei, porque ali no Congresso tudo depende de acordos, de política. Então, o presidente da Câmara também, ele tem as suas limitações. Não é ele que vai definir quem vai perder o mandato, não. Isso depende do Conselho de Ética, quem vai representar. É por maioria. Tudo ali se faz por maioria. Não é a escolinha do professor Raimundo e ele é o professor, né? Exatamente. Aí a pergunta que se faz é, o que pensam os demais parlamentares? Os demais parlamentares concordam com maior rigidez, concordam com menos rigidez? Então, a posição dele ali é de... Ele marcou, né, a posição dele de que precisamos de mais tolerância, de igualdade, mas ele pouco pode fazer. Ele é o presidente da casa, apenas prefeitos administrativos, mas o mandato dele vale tanto quanto o mandato de qualquer outro deputado federal. Aliás, os deputados gostam muito de falar, aqui não tem deputado de primeira e segunda grandeza. Todos fomos eleitos pelo povo. É lógico que a gente espera que o ambiente seja um ambiente democrático, com vigor de ideias, não é? Um debate forte, mas não que ataque as pessoas e sim as ideias, porque o local para a gente debater ideias, para a gente criminalizar ou descriminalizar determinadas situações é ali, porque é ali que se faz as leis. Então ali eu tenho que ter liberdade para discutir e colocar minha posição, sem que isso represente ofensa pessoal a uma ou outra pessoa. Vamos, sobre o vigor do Arthur Lira, deveria ser mais vigor ou rigor? Você escolhe. Concordo aqui com a Samantha, é muito difícil a posição dele e todos são parlamentares ali. Então tem um espírito de corpo, então assim, né, não julgue para não ser julgado, basicamente. É difícil parlamentar, a ideia fundamental da responsabilidade parlamentar e do decoro seria o quê? Em situações extremas, naquilo que deve ser localizado como situação extrema, eu utilizar o regimento interno e o código de ética, né, levar parlamentares ao Conselho de Ética para serem processados e punidos. Não existe só cassação de mandato por quebra de decoro. Você pode suspender mandato, você tem outras sanções possíveis de serem aplicadas. Na medida que você não aplica essas sanções ou você seleciona essas sanções de maneira completamente arbitrária, você não dá o exemplo. Então, o sujeito acha que pode fazer tudo. Então, se uma pessoa como o deputado Nicolas vai lá e usa peruca, ele tem que saber que ele não pode fazer aquilo. Foi descontextualizado. Não importa, não pode. Você tem que ter alguma sanção, mesmo que seja mínima. Eu não estou falando nem do contexto, porque se eu falar do contexto, eu vou pedir quebra de decoro e cassação de mandato. Mas se eu falar do ponto de vista do comportamento, você pune e fala, olha, e os outros têm que verificar que eles não podem fazer aquilo. Se uma pessoa vem e diz para outra, olha, eu acho que mulheres são inferiores a homens, faz um discurso misógino, está fora do diálogo democrático. Você não pode colocar isso em debate. Isso não é racionalidade democrática, dialógica. Então isso está fora do debate. Alguém tem que chegar para esse cara e dizer, você não pode fazer esse tipo de narrativa utilizando-se particularmente da sua posição como deputado ou senador. E ponto, acabou. Ou seja, se você não tem isso, você não tem o exemplo. Então fica meio uma espécie de liberalidade completa dentro da Câmara e do Senado.